História 1. A maldição da cabana solitária. Numa noite escura e chuvosa, um grupo de amigos decide passar o fim de semana em uma cabana isolada na floresta. O local parece perfeito, mas à medida que a noite avança, estranhos acontecimentos começam a assustar o grupo. Sombras se movem pelas janelas, e vozes sussurram segredos obscuros. Eles descobrem que a cabana foi construída sobre um antigo cemitério indígena, e agora estão sendo assombrados pelas almas inquietas que buscam vingança. História 2. A entidade nas sombras. Um escritor em busca de inspiração decide se isolar em uma cabana remota, mas logo percebe que não está sozinho. Cada noite, uma figura sombria aparece nas sombras, observando silenciosamente. À medida que a entidade se torna mais presente, o escritor descobre que a cabana guarda um segredo sombrio relacionado a um assassinato ocorrido anos atrás. A entidade busca justiça, e o escritor está preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. História 3. A melodia do medo. Um músico talentoso decide passar um retiro solitário em uma cabana nas montanhas para compor sua obra-prima. No entanto, ele começa a ouvir uma melodia estranha e arrepiante que parece ecoar pela floresta. Conforme a melodia se intensifica, o músico descobre que ela está conectada a uma tragédia do passado. Os espíritos daqueles que perderam a vida na região estão usando a música como um meio de se comunicar, buscando ajuda para encontrar a paz. História 4. A cabana dos espelhos. Um grupo de amigos aluga uma cabana aparentemente normal para um fim de semana divertido. Ao explorar o local, eles descobrem uma sala secreta cheia de espelhos antigos. Cada reflexo revela uma versão distorcida e aterrorizante de si mesmos. À medida que tentam deixar a cabana, percebem que estão presos em um labirinto de espelhos assombrados, onde as criaturas refletidas buscam trocar de lugar com eles no mundo real. História 5. A presença invisível. Um casal decide escapar da agitação da cidade e passar um tempo em uma cabana isolada à beira de um lago. No entanto, eles começam a sentir a presença de algo invisível ao seu redor. Objetos se movem sozinhos, e uma respiração fria toca suas peles. Conforme investigam, descobrem que a cabana foi o local de um antigo ritual oculto, invocando uma entidade invisível que agora busca interagir com o mundo físico de maneiras perturbadoras. O casal percebe que a única maneira de se livrar da presença é desvendar os segredos do ritual antes que seja tarde demais. História 6. A maldição da fotografia. Um grupo de amigos decide passar um final de semana em uma cabana isolada, onde encontram uma antiga câmera fotográfica. Ao tirarem fotos para registrar o momento, descobrem que as imagens revelam eventos assustadores que ainda não aconteceram. À medida que a noite avança, eles percebem que estão presos em um ciclo temporal, revivendo os horrores das fotografias uma e outra vez. História 7. A cabana submersa. Um casal aluga uma cabana à beira de um lago, mas durante uma tempestade intensa, a cabana é submersa pela água. Presos dentro da estrutura submersa, eles começam a ouvir batidas desesperadas nas janelas e portas. Aos poucos, descobrem que estão cercados pelos espíritos daqueles que se afogaram no lago e que buscam vingança por suas mortes negligenciadas. História 8. A fogueira eterna. Um grupo de amigos decide acampar em uma cabana próxima a uma antiga fogueira. À medida que a noite avança, percebem que a fogueira nunca se apaga, mesmo sob chuva intensa. A chama parece ter uma vida própria, dançando de maneira sinistra. Conforme investigam, descobrem que a fogueira está ligada a uma antiga bruxa que foi queimada naquele local séculos atrás, e ela busca vingança contra qualquer um que se aproxime. História 9. O eco do passado. Um homem aluga uma cabana isolada para buscar tranquilidade e superar o trauma de um evento do passado. No entanto, ele começa a ouvir ecos distantes de vozes e risadas, revivendo eventos dolorosos. À medida que os ecos se intensificam,
ele percebe que a cabana atua como um portal para momentos trágicos da história local. Fantasmas do passado emergem, forçando-o a confrontar os eventos que ele tentou esquecer. História 10. O portal na Porta dos Fundos. Um casal em lua de mel aluga uma cabana encantadora no meio da floresta. Ao explorar o local, descobrem uma porta dos fundos estranhamente decorada. Quando a abrem, são transportados para uma dimensão sombria e distorcida. Agora, devem enfrentar criaturas aterrorizantes e superar desafios sobrenaturais para encontrar o caminho de volta para casa. A cada tentativa de escapar, percebem que a cabana guarda um portal misterioso que não deveria ser aberto. História 11. O Guardião na Lenha. Um grupo de amigos decide passar um final de semana em uma cabana isolada. Ao acender a lareira, eles descobrem que, na verdade, estão alimentando um espírito maligno que reside na lenha. Cada chama parece liberar uma sombra vingativa que se move pela cabana, buscando punir aqueles que ousam perturbar seu sono eterno. História 12. O Espelho da Cabana. Dentro da cabana, um espelho antigo revela vislumbres do futuro. À medida que os ocupantes se olham no espelho, veem eventos terríveis que ainda estão por vir. Cada imagem parece mais próxima e mais perturbadora, até que percebem que o espelho é uma janela para um destino sombrio do qual não podem escapar. História 13. A Sombra na Fotografia. Uma família decide tirar férias em uma cabana remota e, ao revelarem as fotografias da viagem, descobrem uma sombra sinistra atrás deles em cada imagem. Conforme tentam entender o mistério, percebem que a sombra está se aproximando lentamente, querendo levá-los para um reino sombrio além das fotografias. História 14. A Armadilha do Silêncio. Um escritor em busca de paz e solidão aluga uma cabana nas montanhas. No entanto, ele logo descobre que qualquer som além de um sussurro leve atrai uma entidade aterrorizante que se alimenta do som. Agora, ele deve enfrentar o desafio de sobreviver em total silêncio enquanto a cabana se transforma em uma prisão mortal. História 15. O Relógio Amaldiçoado. Dentro da cabana, um antigo relógio de parede parece ter uma contagem regressiva macabra. Cada badalada ecoa como um aviso, indicando que algo terrível se aproxima. À medida que o tempo passa, os ocupantes percebem que o relógio está ligado a um evento trágico do passado, e estão destinados a reviver. História 16. O Livro do Medo. Um grupo de amigos encontra um livro antigo na estante da cabana, contendo relatos aterrorizantes de eventos sobrenaturais. À medida que folheiam suas páginas, percebem que os eventos descritos estão acontecendo à sua volta. Agora, devem decifrar o mistério do livro antes que se tornem as próximas vítimas das histórias aterrorizantes. História 17. O Espírito das Cordas. Um músico decide usar a cabana como inspiração para compor uma melodia única. No entanto, descobre que a cabana é assombrada pelo espírito de um violinista do passado. Cada nota que ele toca desencadeia a fúria do espírito, fazendo com que as cordas do violino ressoem com um lamento angustiante. História 18. O Jogo da Morte. Um grupo de amigos encontra uma caixa de tabuleiro antigo na cabana e decide jogar. O que começa como uma diversão inocente se transforma em um jogo mortal, onde as peças ganham vida e caçam os jogadores pela cabana. A única maneira de vencer é chegar ao final do tabuleiro antes que a noite termine. História 19. O Quadro Amaldiçoado. Dentro da cabana, um quadro antigo retrata uma figura sombria. À medida que a noite avança, a figura parece ganhar vida, assombrando os ocupantes da cabana. Eles descobrem que o quadro é uma prisão para uma entidade maligna, e libertá-la pode custar-lhes mais do que podem imaginar. História 20. O Portal do Desespero. Um casal descobre um portal escondido na cabana que leva a diferentes dimensões. Cada vez que o atravessam, encontram realidades distorcidas e aterrorizantes.
Conforme tentam encontrar o caminho de volta para casa, percebem que o portal é controlado por uma força obscura que os desafia a enfrentar seus maiores medos. A casa abandonada. Há uma casa antiga e abandonada no final de uma rua deserta. Dizem que todas as noites as luzes se acendem misteriosamente e vozes sussurram pelo vento. Além da conta que quem ousar entrar será confrontado por fantasmas de uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Aqueles que escaparam juram ter ouvido risadas infantis e choros de bebê ecoando pelos corredores vazios. A notícia da casa abandonada se espalhou rapidamente pela pequena cidade, criando um ar de mistério e medo ao seu redor. Muitos eram curiosos, mas poucos tinham coragem suficiente para se aproximar daquela construção sinistra. Um jovem aventureiro chamado Lucas decidiu desafiar a lenda e explorar a casa uma noite. Munido apenas de uma lanterna, tremeluzente e coragem, ele atravessou a rua deserta em direção à casa, que se erguia sombria sob o luar. Ao entrar na casa, a temperatura parecia cair abruptamente e uma sensação de opressão envolveu Lucas. As luzes piscaram e subitamente se acenderam, revelando uma cena desoladora. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, fotografias antigas quebradas e a sensação de que o tempo estava congelado. Decidindo desvendar o mistério, Lucas explorou os corredores silenciosos. Foi então que começou a ouvir risadas infantis e, ocasionalmente, um suave choro de bebê. Cada passo o levava mais fundo na trama sombria da casa, onde sombras dançavam nas paredes e os sussurros do vento pareciam se transformar em vozes humanas. Ao chegar a uma sala especialmente gelada, Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ali diante dele estavam as aparições dos fantasmas da família desaparecida. Figuras etéreas de uma mãe e um pai segurando crianças pequenas. Os olhos vazios pareciam buscar algo nos olhos de Lucas. Um murmúrio suave preencheu o ar quando os fantasmas começaram a contar sua história. Uma tragédia ocorreu décadas atrás, quando a família foi vítima de uma série de eventos inexplicáveis que os levaram à morte. Desde então, eles estavam presos na casa, incapazes de seguir em frente. Lucas, sentindo empatia pela dor dos espíritos, decidiu ajudar. Pesquisou sobre a história da família e descobriu a verdade por trás do desaparecimento. Em uma noite de tempestade, ele organizou uma cerimônia de despedida, permitindo que os espíritos encontrassem a paz final. Ao amanhecer, a casa abandonada permaneceu silenciosa, sem mais luzes misteriosas ou sussurros noturnos. A lenda, no entanto, viveu nos murmúrios da cidade, agora contada como uma história de redenção, onde um corajoso jovem trouxe paz às almas perdidas. O Túnel do Silêncio. Um túnel escuro e estreito e o cenário desta lenda urbana. Disse que quando alguém caminha por ele durante a noite, envolto por um silêncio tão profundo que até mesmo os passos mais pesados não produzem o som. A lenda conta que aqueles que passam por esse túnel experimentavam visões assustadoras e ouvem vozes sussurrando segredos inconfessáveis. Na pequena cidade, o túnel sombrio ficava à margem da estrada principal, isolado por uma densa floresta. Rumores sobre o Túnel do Silêncio circulavam, mas poucos tinham coragem de enfrentar o desafio de atravessá-lo à noite. Certo dia, uma jovem chamada Isabela ouviu a lenda do túnel e decidiu testar seus limites. Determinada cética, ela esperou até meia-noite e, munida apenas de uma lanterna e coragem, adentrou a entrada escura do túnel. Assim que Isabela cruzou o limiar, uma sensação de calma se espalhou ao seu redor. O silêncio era tão profundo que o som de sua própria respiração parecia uma explosão estrondosa. Seus passos ecoavam levemente, quase como se estivessem sendo absorvidos pelo ambiente. Conforme Isabela caminhava mais fundo no túnel, as sombras pareciam dançar ao seu redor, tomando formas estranhas e assustadoras. A luz da lanterna vacilava, lançando sombras grotescas nas paredes úmidas do túnel.
Foi então que começaram os sussurros, vozes indistintas carregadas de segredos inconfessáveis. Isabela tentou ignorar as palavras sussurradas, mas elas penetravam em sua mente como agulhas afiadas. Segredos de pessoas que jamais imaginou, pecados enterrados e revelações perturbadoras ecoavam no túnel. À medida que avançava, Isabela começou a ter visões. Sombras de figuras humanas passavam rapidamente por ela, rostos distorcidos de angústia e tristeza. Cenas de eventos passados e futuros desenrolavam diante dela, pintando um quadro de horrores e redenção. Apesar do medo que a envolvia, Isabela continuou sua jornada, decidida a desvendar o mistério do túnel do silêncio. Finalmente, ao chegar ao final, uma sensação de alívio a envolveu. O silêncio profundo deu lugar ao som suave da natureza noturna, e as visões desapareceram. Isabela emergiu do túnel, com o coração acelerado e uma nova compreensão da profundidade da condição humana. A lenda do túnel do silêncio persistia na cidade, mas agora com um toque de respeito pela coragem daqueles que ousavam a enfrentar seus próprios segredos na escuridão. O Homem Sem Rosto. Uma figura misteriosa assombra os becos da cidade, conhecido como apenas o Homem Sem Rosto. Dizem que ele usa uma capa escura que oculta seu rosto completamente. A lenda afirma que se alguém fizer contato visual com ele, terá visões aterrorizantes de seu próprio destino. Aqueles que se atrevem a desafiar o Homem Sem Rosto são supostamente perseguidos por uma sombra sinistra até o fim dos seus dias. Uma noite, em uma cidade envolta em neblina, um jovem chamado Daniel ouviu falar sobre a lenda do Homem Sem Rosto. Curioso e cético, ele decidiu investigar a verdade por trás da história, que se espalhava como fumaça pelos becos escuros. Determinado, Daniel começou a vasculhar os cantos sombrios da cidade, buscando qualquer sinal da presença do Homem Sem Rosto. Por dias, ele percorreu os becos e vielas, ouvindo murmúrios temerosos e histórias de encontros assustadores. Foi em uma noite nublada que Daniel finalmente se deparou com a figura enigmática. Um vento frio agitou as sombras, revelando a silhueta de um homem sem rosto. A capa escura envolvia seu corpo, como uma mortalha ocultando qualquer traço de identidade. Correndo contra o destino de medo, Daniel se aproximou, seu coração batendo forte. Em um ato de coragem, ele fez contato visual com o Homem Sem Rosto. Instantaneamente, uma onda de visões aterrorizantes inundou sua mente. Daniel viu cenas de seu próprio futuro, algumas belas, outras repletas de tragédia. Parecia que o Homem Sem Rosto era um mensageiro entre os véus do destino, revelando os altos e baixos reservados para aqueles que ousavam desafiá-lo. O jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando as visões desdobravam diante dele. Sem mais palavra, o Homem Sem Rosto desapareceu nas sombras, deixando Daniel perplexo e inquieto. À medida que os dias passavam, as visões se tornavam cada vez mais vívidas, e uma sombra sinistra começou a segui-lo. Daniel começou a questionar se suas escolhas estavam moldando ou apenas seguindo o caminho predeterminado que tinha visto naquele encontro fatídico. Cada esquina parecia esconder o Homem Sem Rosto, e a sombra persistente não abandonava. A lenda, antes vista como Disney, tornou-se uma realidade sufocante na vida de Daniel. Ele se viu preso em um jogo entre destino livre e arbítrio, tentando desvendar o enigma do Homem Sem Rosto, enquanto lutava para escapar da sombra que o perseguia implacavelmente. A Estátua da Sorte. No centro da praça da cidade, há uma estátua antiga, conhecida como a Estátua da Sorte. A lenda diz que se você tocar a estátua à meia-noite e fazer um desejo, sua sorte mudará drasticamente. No entanto, há uma reviravolta sinistra. A estátua se alimenta da má sorte dos que não seguem as regras, trazendo desgraça à vida daqueles que não cumprem sua parte no acordo. Era uma noite nublada, quando Clara, uma jovem cheia de sonhos e ambições, ouviu falar da lendária Estátua da Sorte. Movida por uma curiosidade incontrolável e desejo de mudar seu destino, ela decidiu enfrentar a praça deserta e experimentar o misterioso ritual.
À meia-noite, com apenas o brilho pálido da lua iluminando a praça, Clara tocou suavemente a fria superfície da estátua. Fechou os olhos e formulou um desejo com todo o seu coração, ansiosa para ver as mudanças positivas que aguardavam sua vida. No início, parecia que a lenda era apenas uma fantasia. Dias se passaram e Clara experimentou uma série de eventos auspiciosos. Seus negócios prosperaram, sua vida social floresceu e até mesmo o clima parecia sorrir para ela. Parecia que a estátua da sorte havia realmente atendido aos seus anseios. No entanto, como alertava a lenda, a estátua não era benevolente com aqueles que quebravam as regras. Alguns céticos da cidade, zombando da superstição, decidiram vandalizar a estátua. Riram e zombaram quando desafiavam abertamente o poder do artefato antigo. A reviravolta sinistra começou a se desenrolar quando aqueles que desrespeitaram a estátua da sorte começaram a enfrentar uma sequência de infortúnios. Seus negócios ruíram, relacionamentos desmoronaram e uma série de eventos desastrosos se abateu sobre eles. O azar os envolveu como uma sombra sombria. Clara, observando tudo isso, ficou horrorizada ao perceber a correlação entre os eventos e o vandalismo à estátua. A princípio, ela duvidou de sua própria sorte, mas a evidência era inegável. A cidade murmurava sobre a vingança da estátua e a necessidade de respeitar suas regras. Determinada a corrigir o equívoco, Clara decidiu agir. Ela reuniu a comunidade para restaurar a estátua da sorte e pediu desculpas em nome da cidade. A atmosfera mudou e aqueles que haviam quebrado as regras começaram a experimentar um vislumbre de redenção. A estátua da sorte, uma vez restaurada e respeitada, voltou a emanar uma aura de mistério, deixando para trás uma lição sobre a importância de desrespeitar as tradições e a harmonia com o desconhecido. A lenda persistiu, agora contada com o aviso de que a sorte é uma dádiva frágil e desafiar forças antigas pode ter consequências imprevisíveis. O sussurro nas paredes. Em uma noite tempestuosa, Emily estava sozinha em casa. Enquanto tentava ignorar os sons da tempestade lá fora, ela começou a ouvir sussurros vindos das paredes. Os sussurros sussurravam seu nome, ficando cada vez mais altos, até que ela descobriu que não estava tão sozinha quanto pensava. Continua essa história. Emily, assustada, tentou racionalizar os sussurros como meros efeitos sonoros da tempestade. No entanto, quanto mais ela tentava ignorá-los, mais nítidos e pessoais eles se tornavam. Cada sussurro parecia carregar consigo uma história de terror, uma narrativa sombria de eventos passados que ela não conseguia compreender. Determinada a enfrentar seus medos, Emily seguiu os sussurros até a parede da sala de estar. Ali, ela notou uma rachadura antes invisível que se estendia da base ao teto. Com uma ponta de curiosidade e outra de apreensão, Emily pressionou a parede, e ela cedeu como se escondesse um segredo há muito tempo guardado. Revelando um corredor estreito e escuro, a rachadura levou Emily a um cômodo secreto nos recessos da casa. Apenas uma vela iluminava o espaço sombrio, onde móveis antigos cobertos por lençóis e fotografias envelhecidas compunham um cenário congelado no tempo. Enquanto Emily explorava o ambiente, os sussurros se intensificaram, contando histórias de uma vida passada, de tragédias que haviam ocorrido naquela casa antes mesmo dela existir. Era como se as paredes tivessem memória e estivessem compartilhando seus segredos com Emily. No centro do cômodo, ela encontrou um retrato antigo de uma mulher cujos olhos pareciam seguir seus movimentos. A mulher, vestida em trajes do século XIX, tinha uma semelhança assustadora com Emily. As revelações dos sussurros sugeriam que a mulher era uma antiga moradora, e Emily começou a questionar sua própria conexão com o passado sombrio da casa. Enquanto o vento uivava do lado de fora, Emily sentiu uma presença ao seu redor, como se as sombras do passado estivessem se misturando com o presente. Ela decidiu investigar mais a fundo,
desenterrando segredos enterrados e desafiando as forças desconhecidas que assombravam sua casa. Cada passo que Emily dava naquele corredor secreto parecia aproximá-la de uma verdade perturbadora. Os sussurros continuavam a guiá-la, mas agora eles não eram apenas vozes distantes, eles eram uma narrativa viva que ecoava pelos corredores do tempo. Emily percebeu que, para entender completamente sua própria história, ela teria que confrontar os fantasmas do passado que, de alguma forma, ainda assombravam as paredes de sua casa. A sombra no espelho. Sarah estava se arrumando para dormir quando viu uma sombra estranha no espelho do banheiro. A sombra tinha uma forma distorcida e parecia se mover por conta própria. Conforme ela se aproximava do espelho, a sombra parecia cada vez mais real e definida, como se estivesse tentando escapar da própria escuridão. Sarah, inicialmente intrigada, sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que a sombra no espelho não correspondia a nada em seu banheiro. Determinada a enfrentar seus medos, Sarah estendeu a mão em direção ao reflexo, esperando tocar a sombra para dissipar suas preocupações. No entanto, assim que seus dedos roçaram a superfície do espelho, a sala ficou subitamente gelada, e a sombra pareceu se contrair, como se estivesse reagindo ao toque humano. O ambiente se encheu de um murmúrio distante, como se vozes sussurrassem palavras indecifráveis. Sarah, agora apreensiva, recuou, observando perplexa enquanto a sombra começava a assumir uma forma mais humana. Um rosto pálido e contorcido começou a emergir, revelando olhos vazios que fixavam intensamente os dela. Num instante de terror, Sarah percebeu que o rosto na sombra era o seu próprio, mas distorcido por uma agonia indescritível. Ela tentou afastar o olhar, mas os olhos no espelho pareciam segui-la, mantendo um contato visual perturbador. Sem conseguir suportar mais, Sarah virou-se para fugir do banheiro, mas ao fazê-lo, percebeu que a sombra havia se soltado do espelho, estendendo-se pela parede em direção a ela. Cada passo que dava era seguido pela sombra, como se estivesse se alimentando de sua própria presença. Desesperada, Sarah correu pela casa, mas a sombra a perseguia implacavelmente. Enquanto corria, ela começou a ouvir suspiros angustiados e risadas sombrias, como se a sombra estivesse tentando comunicar algo que ela não conseguia entender. Finalmente, exausta e sem saída, Sarah se viu encurralada em seu próprio quarto. A sombra, agora uma figura negra que se contorcia no chão, avançou em sua direção. Com um último suspiro de desespero, Sarah fechou os olhos, esperando pelo desconhecido. Quando os abriu novamente, a sombra havia desaparecido, deixando para trás apenas um espelho comum. Tremendo e confusa, Sarah questionou sua própria sanidade, se o que experimentara era real ou fruto de sua imaginação. Contudo, mesmo com o espelho agora inofensivo, ela não conseguia esquecer a sensação de que algo além da compreensão havia se manifestado naquela noite, espreitando-a nas sombras do reflexo. O telefone fantasma. À meia-noite, Tom recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz assustadora do outro lado disse seu nome completo e sussurrou detalhes íntimos de sua vida. O problema era que a ligação vinha de dentro de sua própria casa. Com o coração acelerado, Tom tentou conter o pânico que se espalhava por seu peito. A voz do outro lado da linha continuava a sussurrar segredos sombrios que apenas ele deveria conhecer. Cada palavra penetrava sua mente como uma faca afiada, invadindo sua privacidade de maneiras que pareciam impossíveis. Tremendo, Tom decidiu seguir o som da voz. Com o telefone ainda na mão, ele percorreu os corredores escuros de sua casa, a cada passo sentindo a atmosfera se tornar mais densa e carregada. Cada canto parecia esconder um segredo, e a sensação de estar sendo observado perseguia como uma sombra. Ao chegar ao porão, de onde parecia emanar a voz, Tom hesitou por um momento antes de abrir a porta.
A escuridão engoliu a luz fraca de seu celular enquanto ele descia a escada. O silêncio era palpável, interrompido apenas pelos sussurros que ecoavam de algum lugar nas profundezas do porão. O cenário revelou-se surreal quando ele chegou à sala principal do porão. No meio do ambiente, uma cadeira vazia estava posicionada ao lado de um telefone antigo que, para sua surpresa, estava fora do gancho. Tom mal podia acreditar no que via, pois o telefone à sua frente era idêntico ao que ele segurava. O telefone fantasma, agora silencioso, continuava a ecoar com as palavras que haviam sido sussurradas anteriormente. Tom, confuso e atordoado, tentou entender como algo tão inexplicável estava acontecendo em sua própria casa. Foi então que percebeu que o telefone na cadeira estava conectado a uma linha que desaparecia na escuridão do porão. Tremendo de apreensão, ele decidiu seguir a trilha invisível, na esperança de desvendar o mistério. Conforme avançava, a temperatura parecia cair ainda mais, e sombras dançavam nas paredes. A voz, agora mais distinta e angustiante, guiava-o até uma porta oculta que ele nunca notara antes. Ao abrir a porta, Tom se deparou com uma sala secreta cheia de antiguidades e fotografias antigas. No centro, uma figura pálida e desfocada estava de costas para ele, mexendo em um telefone antigo. Ao virar-se, revelou-se como uma versão sombria de Tom, uma imagem distorcida que refletia seus medos mais profundos. A figura falou, não mais em sussurros, mas com a própria voz de Tom. Revelou segredos enterrados, confissões esquecidas e memórias reprimidas. Tom ficou paralisado, assistindo enquanto seu próprio reflexo fantasmagórico desaparecia lentamente na escuridão. A ligação cessou, o porão ficou em silêncio, e Tom se viu sozinho novamente. A sala secreta desapareceu, deixando apenas um porão vazio e tranquilo. No dia seguinte, Tom acordou se perguntando se tudo tinha sido um sonho. No entanto, ao olhar para seu telefone, viu uma única chamada perdida, recebida à meia-noite, de seu próprio número. As palavras sussurradas ainda ecoavam em sua mente, e a sensação de que algo além da compreensão tinha ocorrido em sua própria casa continuava a assombrá-lo. A fotografia assombrada. Ao folhear um álbum de fotos antigo, Emma descobriu uma fotografia dela mesma, mas datada de 50 anos atrás. A imagem mostrava-a em sua sala de estar atual, completamente sozinha. A descoberta desencadeou uma série de eventos inexplicáveis. Intrigada e perturbada pela descoberta da fotografia misteriosa, Emma passou noites sem dormir, tentando entender como uma imagem sua poderia existir décadas antes de seu nascimento. A casa parecia carregar uma energia diferente, e ela começou a notar sombras movendo-se pela sala de estar, como se o tempo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Decidida a desvendar o enigma, Emma mergulhou nos registros familiares e descobriu que a casa havia pertencido a uma mulher chamada Eleanor, que, de acordo com os registros, tinha uma incrível semelhança com ela. Eleanor desaparecera misteriosamente há 50 anos, sem deixar vestígios. As coincidências entre suas vidas passadas e presentes pareciam se acumular. Emma, determinada a entender a conexão, começou a investigar mais sobre Eleanor. Enquanto explorava os cômodos da casa, encontrou um quarto esquecido, repleto de objetos antigos e uma caixa empoeirada cheia de cartas não enviadas. As cartas, escritas por Eleanor, narravam eventos sobrenaturais e um sentimento de estar presa entre dois tempos. A cada carta, a linha entre passado e presente parecia desvanecer ainda mais. Emma sentia uma presença invisível enquanto lia as palavras de Eleanor, como se a própria história estivesse tentando se comunicar através do tempo. Uma noite, ao examinar a fotografia assombrada novamente, Emma percebeu que a sala de estar na imagem tinha uma atmosfera sombria e distorcida.
Os móveis pareciam derreter e sombras se contorciam nas paredes. Com um arrepio na espinha, ela percebeu que havia algo mais na fotografia do que inicialmente notara. Enquanto Emma continuava sua busca pela verdade, eventos estranhos começaram a acontecer na casa. O som de passos ecoava nos corredores, portas rangiam sem motivo aparente, e sombras se moviam independentemente da luz ambiente. Cada vez que olhava para a fotografia, ela descobria mais detalhes sinistros que escapavam ao seu entendimento. Determinada a libertar Eleanor e desvendar o mistério temporal que as unia, Emma decidiu realizar um ritual sugerido nas cartas de Eleanor. No ápice da meia-noite, ela posicionou-se na sala de estar, segurando a fotografia nas mãos e recitando palavras antigas que Eleanor escrevera. Subitamente, a sala estremeceu com uma energia sobrenatural. Emma viu sombras dançando ao seu redor, e a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. A fotografia, agora iluminada por uma luz etérea, revelou a figura de Eleanor, olhando para Emma com gratidão. Com um último suspiro, a casa pareceu liberar-se de décadas de energia acumulada. A fotografia desapareceu das mãos de Emma, e a sala voltou à sua aparência normal. A sensação de opressão que pairava sobre a casa há tanto tempo finalmente se dissipou. Emma, agora em paz, percebeu que Eleanor encontrara sua libertação. A casa, uma vez envolta em mistério, tornou-se um lar tranquilo. A fotografia, antes um portal para o desconhecido, tornou-se apenas uma lembrança de uma conexão única que transcendia as barreiras do tempo. O espelho da verdade. James comprou um espelho antigo em uma venda de garagem. À medida que olhava para ele, começou a ver vislumbres de seu próprio futuro, repleto de eventos horríveis. A cada dia, as visões se tornavam mais detalhadas e inevitáveis. À medida que James continuava a observar o espelho antigo que adquirira na venda de garagem, as visões de seu futuro tornavam-se cada vez mais intrusivas e perturbadoras. O espelho parecia possuir um dom sobrenatural de revelar eventos que estavam prestes a acontecer, como se fosse um portal para um destino sombrio. No início, James tentou ignorar as visões, convencendo-se de que eram apenas truques da mente ou resultado de seu próprio medo. No entanto, à medida que os dias passavam, as cenas representadas no espelho se desdobravam com uma precisão assustadora. Uma noite, ao olhar para o espelho, James viu um acidente de carro terrível envolvendo seu próprio veículo. O som do impacto e o cheiro da fumaça pareciam tão reais que ele mal conseguia acreditar que era apenas uma visão. Alarmado, ele decidiu tomar medidas preventivas, evitando certas rotas e sendo mais cauteloso ao volante. No entanto, as visões continuaram, revelando incidentes que iam além das possibilidades de precaução. James viu eventos familiares desmoronando, tragédias inesperadas e encontros fatídicos. Cada visão era como uma sentença que pairava sobre sua vida, sem qualquer controle aparente sobre o destino que se desenrolava diante dele. Desesperado, James buscou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais e consultou médiuns em busca de explicações. A resposta era sempre a mesma: o espelho era um artefato que permitia vislumbrar o futuro, mas alterar esse futuro era uma tarefa que ultrapassava os limites da compreensão humana. Sentindo-se preso em um ciclo de previsões sombrias, James começou a se isolar do mundo exterior, temendo que o espelho poderia revelar a seguir. No entanto, a curiosidade e o medo eram uma combinação irresistível, e ele continuava a se aproximar do espelho, incapaz de resistir à tentação de ver o que o aguardava. Uma noite, o espelho mostrou a James uma visão de si mesmo, enfrentando uma escuridão impenetrável. O reflexo parecia encará-lo com olhos vazios, como se soubesse que o destino final havia chegado. James, decidido a desafiar as visões,
decidiu quebrar o espelho, esperando quebrar também a corrente de eventos predeterminados. Ao fazê-lo, um clarão de luz cegante encheu o quarto, e James sentiu como se estivesse sendo arrastado para fora de sua própria existência. Quando a luz se dissipou, ele se encontrou em um lugar estranho, um espaço entre o passado e o futuro, onde as visões não podiam alcançá-lo. Ao quebrar o espelho, James não apenas escapou das predições sombrias, mas também alterou o curso de sua própria vida. As visões cessaram, e ele emergiu da experiência com um novo entendimento sobre o poder do destino e a capacidade de moldar seu próprio caminho. De volta ao mundo real, James decidiu viver o presente com intensidade, sabendo que o futuro estava em constante mudança e que a verdadeira sabedoria estava em aceitar o desconhecido com coragem e determinação. O espelho da verdade, agora em fragmentos, permaneceu como um lembrete de sua jornada única através do tempo e do destino. A porta proibida. Amanda sempre soube que havia uma porta nos fundos de sua casa que nunca deveria ser aberta. Uma noite, a curiosidade a consumiu, e ela decidiu abri-la. O que encontrou do outro lado mudou sua vida para sempre. Amanda encarou a porta por um momento, hesitante. O aviso de sua avó ecoava em sua mente, alertando sobre os perigos que a aguardavam do outro lado. Contudo, a curiosidade era uma força irresistível, e a jovem decidiu desafiar o tabu. Com um rangido lento, a porta se abriu para revelar um corredor escuro e misterioso. Uma luz fraca brilhava ao longe, convidando Amanda a explorar o desconhecido. A cada passo, a atmosfera ao redor dela tornava-se mais densa, como se o ar estivesse carregado de segredos antigos. O corredor levou Amanda a uma sala que parecia congelada no tempo. Móveis antigos, cortinas empoeiradas e retratos de rostos desconhecidos adornavam as paredes. No centro da sala, uma caixa de madeira antiga repousava sobre uma mesa. A curiosidade de Amanda levou até a caixa, e, ao abri-la, ela descobriu uma coleção de cartas amareladas pelo tempo. Eram cartas de amor, escritas com uma caligrafia delicada, endereçadas a alguém chamado Eleanor. À medida que lia as palavras apaixonadas, Amanda sentiu uma conexão inexplicável com a história que se desdobrava diante dela. Conforme avançava pelas cartas, Amanda descobriu que Eleanor era uma antiga moradora da casa, e seu relacionamento secreto com um desconhecido acabou em tragédia. As cartas descreviam encontros proibidos, promessas de amor eterno e a dor da perda. Amanda, agora imersa na narrativa do passado, começou a sentir uma presença ao seu redor. Sombras dançavam nas paredes, e suspiros angustiados ecoavam na sala. Eleanor, parecendo manifestar-se na presença de Amanda, buscava conforto através das palavras há muito esquecidas. Determinada a ajudar Eleanor a encontrar paz, Amanda mergulhou mais fundo na história proibida. Descobriu segredos obscuros, revelações de traição e um destino cruel que unia o passado ao presente. Cada descoberta aproximava Amanda da verdade e da compreensão do porquê a porta fora mantida fechada por tanto tempo. Em uma noite de confronto emocional, Amanda e Eleanor compartilharam suas histórias e, juntas, enfrentaram os fantasmas que assombravam a casa. A porta proibida, agora aberta, tornou-se um portal para a resolução e para a reconciliação entre passado e presente. Com o amanhecer, a atmosfera na casa transformou-se. As sombras se dissiparam, e a sala voltou à sua aparência original. A porta proibida, uma fonte de mistério e temor por gerações, agora permanecia aberta como um símbolo de cura e aceitação. Amanda, enriquecida pela experiência, percebeu que a curiosidade, quando equilibrada com respeito e compaixão, podia ser uma ferramenta poderosa para desvendar não apenas os segredos de uma casa, mas também os segredos enterrados no coração daqueles que a habitam. A canção do passado. Jake herdou uma casa antiga de seus avós.
Enquanto explorava o sótão, encontrou uma caixa de música que tocava uma melodia que ele se lembrava de sua infância. O problema era que a música estava relacionada a uma tragédia que ele tentou esquecer. Jake, ao ouvir a melodia familiar da caixa de música, viu-se transportado de volta no tempo para as lembranças dolorosas de sua infância. A música era associada a uma tragédia que ele havia tentado reprimir ao longo dos anos, um evento sombrio que havia deixado cicatrizes profundas em sua memória. A casa antiga de seus avós, agora sua propriedade, tornou-se um labirinto de emoções enterradas. A caixa de música, com sua melodia nostálgica, tornou-se uma ponte entre o presente e o passado, trazendo à tona lembranças que Jake preferiria esquecer. Determinado a enfrentar seus demônios internos, Jake mergulhou na história que a caixa de música evocava. Descobriu que a tragédia estava relacionada a um acidente de carro que havia tirado a vida de seus pais quando ele era criança. A melodia era a canção favorita de sua mãe, e ela costumava tocá-la para ele dormir todas as noites. Agora, a música ressoava como um eco de seu passado, trazendo à tona não apenas a perda de seus pais, mas também a sensação de abandono e solidão que ele havia enterrado profundamente. Jake percebeu que a melodia, embora bela, carregava consigo a dor de uma ausência irremediável. À medida que explorava mais a casa, Jake descobriu cartas antigas, fotografias desbotadas e objetos que contavam a história de seus avós, seus pais e a jornada que o levou à herança que agora possuía. Ele percebeu que, para seguir em frente, precisava confrontar não apenas a tristeza, mas também as memórias preciosas que estavam preservadas na casa. Jake decidiu restaurar a caixa de música, transformando-a de uma lembrança dolorosa em uma homenagem aos seus pais. Com a melodia agora tocando de forma nítida e renovada, ele começou a encontrar conforto na música que, por tanto tempo, evitara. A casa antiga, antes repleta de sombras do passado, começou a se encher de uma nova luz. Jake encontrou uma maneira de honrar a memória de seus pais, celebrando a vida que eles haviam vivido. A melodia, agora uma canção do passado recriada, tornou-se um símbolo de cura e renascimento. Ao compartilhar a história de sua família com os outros, Jake percebeu que a música não era apenas um lembrete da tragédia, mas também uma conexão com as raízes de sua existência. Ele encontrou força na superação do luto, transformando a casa de seus avós em um santuário de amor e lembranças, onde a canção do passado se mesclava com a melodia da esperança. O jogo de tabuleiro amaldiçoado. Kate encontrou um jogo de tabuleiro antigo no porão. À medida que jogava, percebeu que as peças se moviam por conta própria e que o destino dos personagens refletia o que acontecia em sua própria casa. À medida que Kate mergulhava no intrigante jogo de tabuleiro antigo encontrado no porão, ela logo percebia que havia algo de extraordinário acontecendo. As peças do jogo não eram simples objetos inanimados, elas tinham vida própria. Moviam-se de forma autônoma, como se estivessem sendo guiadas por uma força invisível. O que mais a surpreendia era que as ações dos personagens no jogo espelhavam fielmente o que estava acontecendo em sua própria casa. No início, Kate ficou encantada com a conexão única entre o mundo do jogo e sua realidade. Era como se o tabuleiro antigo tivesse a capacidade de prever os eventos antes mesmo de acontecerem. No entanto, a fascinação logo se transformou em apreensão à medida que os eventos se tornavam mais complexos e, em alguns casos, sombrios. Kate, movida pela curiosidade e uma mistura de medo, continuou jogando na esperança de entender a natureza do jogo. Ela percebeu que suas decisões no tabuleiro tinham um impacto direto nos eventos cotidianos de sua casa. Às vezes, as consequências eram benignas, como encontrar um objeto perdido, mas em outras ocasiões, eram perturbadoras, prevendo desafios e crises iminentes. À medida que as semanas se passavam,
Kate começou a sentir a pressão crescente do jogo em sua vida. As peças, outrora coloridas e animadas, agora pareciam carregar um peso sombrio. Ela notou que, à medida que se aproximava do final do jogo, as previsões tornavam-se mais intensas e as consequências mais sérias. Desesperada para compreender o que estava acontecendo, Kate buscou ajuda em especialistas em ocultismo e jogos místicos. Ela descobriu que o tabuleiro antigo era uma relíquia ligada a antigas práticas místicas, e suas peças eram impregnadas de uma magia ancestral. A maldição do jogo, uma vez desencadeada, estava agora intrinsecamente ligada à vida de Kate. Determinada a quebrar a maldição, Kate iniciou uma jornada para desvendar os segredos ocultos no tabuleiro. Cada jogada tornou-se uma corrida contra o tempo, enquanto ela tentava desfazer as tramas místicas que governavam o destino dos personagens e, por extensão, o destino de sua própria casa. No clímax do jogo, Kate enfrentou uma escolha difícil que determinaria o desfecho final da maldição. Com coragem e determinação, ela fez a jogada final, rompendo os últimos elos místicos que aprisionavam a magia no tabuleiro. Uma onda de alívio a envolveu quando as peças finalmente se aquietaram. O tabuleiro antigo, agora inerte, era apenas um artefato de madeira e metal. A casa de Kate, antes impregnada de uma atmosfera tensa, foi tomada por um silêncio sereno. Kate guardou o jogo de tabuleiro num local seguro, decidida a proteger qualquer curioso futuro de seu encanto místico. Embora a experiência tivesse sido desafiadora, ela aprendeu a importância de respeitar os limites da magia e a entender que, mesmo nos recantos mais esquecidos, o passado pode ter um impacto profundo no presente. O espelho que reflete a escuridão. Alex comprou um espelho em um mercado de antiguidades. À noite, o espelho começou a refletir imagens assustadoras e sombras que não existiam no quarto. Ele descobriu que o espelho era um portal para outra dimensão. À medida que Alex contemplava o espelho recém-adquirido, ele não conseguia deixar de se fascinar pela sua beleza única. No entanto, à medida que a noite caía e a escuridão envolvia o quarto, algo estranho começou a acontecer. O reflexo no espelho não era mais um simples duplicado do que estava à sua frente. Sombras inquietantes dançavam no espelho, contorcendo-se de maneiras que desafiavam a lógica. Figuras indistintas surgiam e desapareciam, enquanto rostos pálidos e olhos vazios encaravam Alex através do vidro. Intrigado e inquieto, ele percebeu que o espelho não era apenas um objeto decorativo, mas sim um portal para outra dimensão. Cada vez que a noite caía, o espelho se transformava em uma janela para um reino sombrio e desconhecido. Alex sentia que algo estava além do vidro, algo que ansiava por se comunicar com o mundo humano. Ao mesmo tempo, a beleza macabra do reflexo atraía-o irresistivelmente, como se ele estivesse sendo chamado para explorar o reino sombrio do outro lado. Movido pela curiosidade e talvez por um toque de ousadia, Alex decidiu mergulhar no mistério que envolvia o espelho. Ele esperou até a próxima noite, quando as sombras tomaram vida no vidro. Com uma respiração profunda, ele tocou a superfície fria do espelho, sentindo uma corrente elétrica percorrer sua pele. Instantaneamente, Alex se viu do outro lado do espelho, imerso em um mundo onde sombras se materializavam em formas indescritíveis. O ar estava impregnado de uma escuridão palpável, e sons desconhecidos ecoavam ao seu redor. Ele percebeu que não estava sozinho, seres sombrios e espectrais moviam-se na penumbra, observando-o com olhos sem vida. Determinado a descobrir a verdade por trás deste portal para a escuridão, Alex começou a explorar o reino sombrio. À medida que avançava, descobriu que o espelho era um ponto de convergência entre diferentes dimensões, uma interface entre o mundo dos vivos e um reino habitado por entidades além da compreensão humana.
A jornada de Alex levou-o a descobrir antigas lendas e segredos ocultos. Ele encontrou seres presos em 3 dimensões, buscando libertação. Ao interagir com essas entidades, Alex percebeu que o espelho não era apenas um portal, mas também uma ponte entre 2 mundos que podiam influenciar e se entrelaçar de maneiras complexas. Ao longo do tempo, Alex aprendeu a dominar a ligação entre as dimensões. Ele descobriu que suas ações no mundo dos vivos podiam afetar o reino sombrio, e vice-versa. Com essa compreensão, ele encontrou um equilíbrio entre os 2 mundos, oferecendo ajuda aos seres presos e mantendo o controle sobre o poder do espelho. O espelho que antes refletia a escuridão tornou-se uma ferramenta para a harmonia entre as dimensões. Alex, agora o guardião dos portais, continuou a explorar os limites do desconhecido, sabendo que, através do espelho, a linha entre luz e sombras podia ser moldada pela compreensão e respeito mútuos.